Boa noite. Estou fazendo essa pequena filmagem porque hoje, depois de uns 40 anos, eu consegui negociar e ficar com uma peça, com 3 peças de um artista, plástica. Ela pintava porcelana, chamada Tânia Monte. O ateliê de Tânia Monte funcionava na rua Felipe Camarão, perto do número 607. Então eu consegui. Eu gosto sempre do sopeiro, ou sopeira, ou terrina, né? E essa de Tânia, feita por Tânia Monte, ela é muito bonita. Então vejo aqui, ó. A pintura é excepcional. Veja essa tampa, ó. É um sopeiro bem grande. Eu tive que redefinir aqui as coisas que estavam nesse gaveteiro, né? Porque ele é um gaveteiro lá do 1800, forrado com esses panos. Um gaveteiro bonito, de madeira de lei. Esses panos forram. Essa licoreira de cristal é muito bonita. Alguém pode chamar de garrafa, outros licoreira. Esse bule é uma louça portuguesa. Uma louça portuguesa muito bonita. Ela é Vista Alegre, de Portugal. Um destaque aqui para essa peça que veio de um lugar da Itália muito bonito, que é Nápoles, né? Confeccionada em Nápoles. E essa relíquia do período napoleônico. Ela é austríaca. É um bule com esses cristais de Veneza, que são muito bonitos. E aqui para servir os licores. Então esse é um pequeno quarto com algumas coleções. Lá no fundo, 2 filmes excepcionais: A Rainha Margot e La Belle de Jour, Catherine Deneuve, que acompanharam aquela fase da vida que a gente é adolescente. As pequenas coleções. Esse aqui é um criado mudo de Jacarandá. Tudo aqui funciona à luz do cotidiano, né? Do hábitos incorporados no cotidiano. Nada está arrumado porque é a vida vivida do cotidiano. Então temos essas garrafas, essas licoreiras, adornando esse criado mudo, né? Alguém pode chamar de banca de cabeceira, mas na verdade é um criado mudo.
o nome correto, até porque ele é do início do século XX. Chamava-se Criado Mudo. Essa cama é da década de 70 e 80, né? Foi comprada na Casa Régio, Móveis e Decorações, quando a loja Casa Régio era uma loja excepcional no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Então temos aqui a Rainha Margot, fantástica, com Isabella Adjani. Isabella Adjani é linda. Uma outra pessoa maravilhosa desse filme é Virna Lisi, uma das atrizes mais belas da Itália, que fez a mãe da Rainha Margot, Catarina de Médici. E a lindíssima Catarina Deneuve, com A Bela da Tarde, que é uma grande obra-prima do cinema da França. Então são lembranças da década de 60 e da década de 80, né? Que fazem parte da vida, que dizem que você viveu, você foi ao cinema, em um momento em que todos iam ao cinema. As pequenas recordações, fotografias da minha mãe, do meu pai, minha, esses pequenos relógios com a dor de chá, essa cruz de Caravaca, cartões de visita da minha mãe em 1927, quando ela era aluna do grupo escolar Pedro II em Lages, a fotografia da minha mãe e minha tia Almira nas festas da padroeira de Lages, em 1930, o meu padrinho de batismo, o professor Leide Moraes, um homem extremamente inteligente, os retratos da minha mãe, o meu pai aqui, um menino, no centro, meu pai é um menino de 10 anos, meu pai um rapaz de 18 anos, quando minha mãe conheceu, e meu filho, Stefano, minha mãe, a irmã adotiva, Rosa, em 1940, na cidade de Jardim de Angicos, quando minha mãe foi professora da cidade de Jardim de Angicos. Hoje ninguém lembra, não sabe nem quem ela era. Então aqui estão essas coleções cheias de história, né? Um bule que retrata o período napoleônico, as guerras de Napoleão, as lutas de Napoleão com a Áustria, esse sopeiro da porcelana Capdamonte, da região de Nápoles, que a gente chamava Duas Sicílias, lá de Nápoles, exatamente a capital do reino das Duas Sicílias, que antes era o reino de Nápoles e o reino da Sicília. Uma leiteira aqui muito bonita. E uma outra peça de Tânia Monte está exatamente aqui, ó. Pintura de Tânia Monte. Aqui nós temos um gaveteiro da década de 80, também comprado na Casa Régio. Essa peça é muito bonita. Foi comprada em um antiquário de Natal chamado Antiquário de Nanda. Outra peça bonita da década de 50.
Os pratos decoram a parede do quarto. São pratinhos de sobremesa com adaptações. Aqueles pires que a xícara quebrava e que eles foram adaptados no centro do prato para formar algo mais interessante. And during this period, Digoin is very influenced by the Empire style. That's why we have this cheminée in profile. A geladeira virou criado mudo, né? Porque aqui na geladeira nós temos um cinzeiro servindo de porta-perfume, um cinzeiro servindo para colocar alguma coisa dentro, desodorante. E esses elementos aqui de cozinha tornaram-se importantes para o quarto. A figura do anjo, ele era todo branco, eu dei esse dourado, comprei uma pasta dourada e fui passando esse dourado até ele se tornar esse anjo dourado. Ficou mais bonito. E no banheiro nós temos um espelho muito bonito, que é esse espelho chamado de espelho de Veneza, um espelho veneziano. E outra peça da Tânia Monte que está aqui, eu negociei com uma amiga minha e trouxe essa peça para o banheiro. Uma peça da década de 70, pintura feita à mão, assinada por Tânia Monte. Perfumes antigos, como Calandre. Um outro mais antigo ainda, que é Charlier da Revlon. Nunca caiu de moda. Não é mais vendido no Brasil, mas quando era vendido no Brasil, a loja da cidade do Natal que trazia o Charlier era Rio Center, no centro da cidade alta. Aqui a carinha do Fernando Pessoa. Outra coisa antiga, o perfume Narciso de Chloé. Então aqui a pia com essas peças de porcelana para guardar as coisas. O que não pode faltar é uma águazinha de Parma, o Calandre, leite de rosas, é insubstituível, e o chefe do banheiro, né, que é esse espelho veneziano, sendo complementado aqui com a peça que foi pintada por Tânia Monte, artista plástica do século passado, que o ateliê funcionava na rua Felipe Camarão. É um quarto de gente viva, não pode estar assim arrumado igual ao quarto de visita. Essa cadeira é muito interessante, que é do início do século XX. Probably a sort of fashion style, a new fashion. In 1830, they loved the neo-Gothic style. It's like a chapel. E a cama de casal. This is a library made in 1830
1986 essa cama foi comprada. Eu ainda era noivo. He's the brother of Louis XVI, the one who has been decapitated by the French during the French Revolution. And Charles X is coming back to the throne.